Neste vídeo aqui eu vou te mostrar 3 tipos de câmeras para você fazer as suas videoaulas, fazer as suas lives. Eu sou Jason Cruz, esse aqui é o canal JLab Robótica. A gente fala aí sobre bastante coisa de tecnologias, construímos robôs, fazemos videoaulas de programação eletrônica, mecânica e essas coisas das tecnologias educacionais. Mas aqui eu vou te ajudar então a tentar entender um pouco melhor a diferença entre os tipos de câmeras e não os modelos, tá bom? A primeira é uma que você possivelmente já tem, que é o seu smartphone. Eu estou aqui filmando nesse momento que você está vendo com o meu Samsung J7. Essa é a câmera frontal dele, que não é a melhor é a traseira, mas nesse momento aqui vamos utilizar a frontal e depois eu explico por quê. A segunda, o segundo tipo de câmera é o webcam. Neste caso aqui, eu estou utilizando uma Logitech C922 Pro. E a terceira câmera que eu tenho para te falar, o terceiro tipo, é esse aqui, a DSLR, ou também pode ser uma mirrorless. Nesse caso é a DSLR, uma Canon SL3. Tá, lembrando mais uma vez que a comparação não vai ser nos modelos que eu acabei de falar, e sim nos tipos. E aí eu já falo para você que a gente vai aqui descartar um tipo de câmera que é a camcorder, que essas não que elas sejam câmeras ruins, tá? Muito pelo contrário, elas são câmeras especificamente para vídeos, para filmagens, né? Mas elas costumam ser um pouco mais caras e essas aqui são opções que a gente pode encontrar mais fácil e tem aqui nelas um certo custo-benefício também. A menos que você já tenha uma camcorder, né? Aí... O primeiro quesito que a gente vai analisar aqui é a qualidade de imagem. Nisso, a Canon SL3, que é uma DSLR, ela vai se sair melhor do que as outras, principalmente pelo seu sensor. Ela tem um sensor bem maior do que as outras duas e também ela tem a possibilidade de mudar sua objetiva, sua lente. A gente pode escolher uma lente mais aberta, que vai deixar mais claro, com o fundo mais desfocado. Nesse caso, quando eu falo aberta, é em relação ao tamanho do diafragma, tá bom? E aí pode ser também mais aberta em relação ao ângulo, ter mais conteúdo dentro da mesma imagem, ou mais fechado, e aí aproximar mais, dar um certo zoom, como o pessoal costuma falar, tá? Então, nesse caso, no caso da qualidade de imagem, principalmente por esse motivo, a DSLR vai ganhar. Mas logo em seguida, nós temos os smartphones, que suas câmeras hoje em dia são excelentes e vem aliado ao processamento do próprio smartphone. O processamento conta muito para a qualidade de imagem e dentro de um smartphone, dos mais atuais, até mesmo dos intermediários, tem processadores muito poderosos. Agora, quem sai perdendo nessa história é a webcam. Ela costuma ter uma qualidade de imagem bem inferior aos outros dois, apesar de que essa daqui é uma Logitech C922 Pro que tem aí até uma boa qualidade de imagem em relação a outras inferiores, mas também temos algumas superiores como a Brio, que é 4K, mesmo assim ainda deixa a desejar. Bom, e aí para a gente falar de áudio, nós temos que dividir em duas partes, sem microfones externos e com microfones externos. Se a gente fala sem microfone externo, quem ganha? Para mim é o smartphone. O smartphone ele já tem um microfone interno que é muito bom para captar a voz das pessoas e apesar de ter uma certa distância, as outras também vão estar a uma certa distância de você, vai pegar uma ambiência, mas ainda assim o smartphone ele consegue lidar melhor do que as duas outras opções, que no caso é a DSLR e a webcam. E quando eu falar DSLR, você já pode associar também com a mirrorless, tá bom? Nesse caso, a DSLR, a mirrorless, elas têm um microfone interno também que não é muito bom, aliás, costuma ser bem ruinzinho, dá uma ambiência horrível, um eco muito ruim, mas mesmo assim é um microfone, tem um microfone, melhor que nada, dá para utilizar. No caso da webcam, não são todas que vêm com um microfone interno. No caso dessa daqui tem, mas outras pode ser que não, tá? E mesmo assim, mesmo tendo, não é um microfone lá essas coisas, acredito até que seja pior do que os das câmeras DSLRs. Agora, se a gente vem utilizar microfones externos, aí, nesse caso, eu considero um empate técnico, já que
Todas as três opções têm excelentes microfones externos, né? A gente pode conectar, por exemplo, no smartphone, o próprio fone de ouvido que já vem com um microfonezinho que fica mais ou menos aqui na altura do peito. Fica um áudio muito bom também, já vai estar bem próximo, né, de você. No caso das webcams, a gente pode conectar microfones ao computador, no caso um desktop ou um laptop. E nas DSLRs, aí vai precisar ter uma entrada, né, a entrada P2, para poder conectar o microfone. Então, acredito que neste caso aqui tem um empate técnico geral, mas a DSLR ela vai, dependendo do modelo, vai ficar um pouco mais abaixo do que as outras duas por essa desvantagem de em alguns modelos não ter uma entrada para microfone, né? Agora o próximo quesito aqui é a bateria. E neste caso, a gente tem algo bem interessante. Por quê? Vamos começar falando então das DSLRs. Elas têm a bateria que duram aí cerca de, sei lá, algumas 40 minutos, algumas 1 hora e meia, algumas um pouco mais, dependendo aí do modelo, do tamanho, da capacidade dessa bateria, mas 1 hora acaba. 1 hora a gente precisa trocar. Que bom que a gente pode trocar, né? Mas isso pode ser uma desvantagem em relação às outras duas. Por quê? A webcam ela se conecta diretamente ao computador, no geral USB, e a alimentação já é através desse mesmo USB, ou seja, ela transmite a imagem e já se alimenta, né? Já é energizada através desse USB. No caso do smartphone, ele tem uma bateria interna que pode ser carregada enquanto está gravando, e isso é uma excelente vantagem. Para mim, então, quem ganha é o smartphone, porém, as DSLRs e mirrorless também tem a opção de você utilizar uma fonte, né, uma bateria. Ela parece uma bateria, aliás, é uma bateria fake, uma bateria dummy. A gente pode colocar ela e tem um rabicho, um fio, que é a fonte, né, da fonte que a gente conecta à tomada. Então a gente consegue ter ela gravando aí. Enquanto tiver energia lá na tomada, ela vai continuar gravando, assim como se estivesse carregando a bateria de um celular. O problema é que se, por exemplo, tira da tomada, aí vai dar ruim. E também não vem com isso, né? O smartphone ele já vem com a bateria e com o carregador, presumo eu. Um outro tópico que eu coloquei aqui para a gente analisar é o retorno. Por que eu coloquei esse tópico aqui, o retorno? Porque é muito importante para várias pessoas, até mesmo para mim, que já tenho aí um bom tempo de gravação, um costume de estar gravando em frente à câmera. É interessante ter o retorno para você ver a composição da sua imagem, né? O cenário, ver se tem alguma coisa estranha, ver até mesmo se a câmera está gravando. No celular, no smartphone, a gente consegue ver também o tempo que está passando ali no monitor. Aqui eu consigo ver o tempo também. Na própria DSLR eu consigo ver está com a bateria descarregando. Que coisa feia. Então vamos apressar aqui e ver se eu consigo ter ela gravando até o final do vídeo. Vamos lá. Bom, no caso da webcam a gente precisa ter o monitor, né? Mas isso é normal. O computador ele tem um monitor, né? Ou seja, um desktop ou um laptop. Ele vai ter o monitor, só que a gente precisa de um software, no caso a interface. Aqui eu estou utilizando o OBS Studio. No smartphone tem a própria tela, que também é muito bom, um espaço legal para a gente se ver. Já na DSLR tem um espacinho ali pequeno da tela e tomara que ela seja retrátil, que aí a gente consegue botar ela um pouco para cá, né, virar ela e consegue se enxergar. Nesse caso, quem ganha? Bom, eu dou um empate aí entre a webcam e o smartphone, mas lembrando que o smartphone já é dele mesmo, né? Então, mas mesmo assim a da webcam vai ser uma imagem maior. Vamos deixar um empate entre a webcam e o smartphone. Para finalizar e não ter a câmera desligada agora, nós vamos falar do último tópico, que são as lives. A grande vantagem do smartphone é ele já está conectado às redes sociais. A gente tem a câmera da frente, a câmera de trás, a gente tem essa opção de alternar a câmera em algumas redes sociais, né?
Por exemplo, o Instagram, a gente consegue fazer isso. E ele já tem os próprios aplicativos instalados nele, já tem a tela para servir de retorno. Bom, são várias facilidades diferentes da webcam e mais ainda da DSLR. Porém, uma coisa que eu não falei até agora é que a DSLR, não sei as outras exatamente, mas pelo menos a Canon, temos um plugin que a gente pode utilizá-la como webcam. Inclusive vou deixar num card, ó, fica melhor aqui, eu vou deixar num card aqui para vocês clicarem e verem aí como você pode utilizar uma DSLR, uma mirrorless da Canon facilmente como uma webcam de altíssima qualidade, tá bom? Mais ou menos como está sendo aqui agora. Para finalizar mesmo de vez, eu quero fazer uma menção honrosa às Super Zoom, às Cybershot, é tipo essa daqui, ó. Essa daqui é uma Olympus, eu tinha duas Nikons antes que foram roubadas em situações diferentes, mas eu gravei muitos vídeos mesmo com aquelas duas câmeras, tanto vídeos da Lua quanto vídeos de isso aqui, Arduino, que é um microcontrolador que a gente vê bastante aqui dentro desse canal, que a gente utiliza ele para acender lâmpadas, para fazer sensores, ver se a temperatura está muito alta e ligar um ventilador sozinho. Isso é tudo muito simples e muito fácil de se fazer hoje em dia e é bem barato, tá? É muito acessível utilizar um Arduino para fazer automação, para aprender robótica no geral. Então, se inscreve aqui no canal, espero que tenha gostado dessa análise aqui. No geral, o meu veredito é: o smartphone continua sendo o melhor custo-benefício para você fazer os seus vídeos, suas lives. Vai depender do tipo de vídeo que você vai fazer, tá bom? E se você também tem um apego à qualidade de imagem ou à praticidade. Se você for prático como eu, talvez prefira utilizar a webcam, que é o que eu tenho utilizado aqui nesse canal. Eu sou o Jason Cruz, espero que tenha gostado e agora pode desligar DSLR com a bateria que já foi. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.